Oi, gente, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma quarta-feira, nesse nosso encontrinho fraterno, gostoso, amável, não é? Em que discutimos, falamos, ouvimos e aprendemos muitas coisas sobre a doutrina, sobre o momento atual que estamos, sobre como a doutrina trabalha esse momento atual, e nós achamos isso interessantíssimo. E trouxemos, então, para conversar na noite de hoje com vocês, uns trechos, pequenos trechos do nosso mentor, que foi enviado para nós na noite de segunda-feira, mas antes de tudo, nós vamos falar dos nossos tratamentos. Pessoal, está sendo muito interessante, vocês vão entender, inclusive, com o assunto de hoje, a importância desses tratamentos, tá? Não deixem de fazer, não deixem de estar acompanhando aqueles que estão fazendo, cujos nomes vocês pediram. Não deixem de atender das solicitações que são feitas. Façam o tratamento. A importância desse tratamento é algo, assim, fabuloso, porque nós não temos noção aqui na Terra de como isso se dá lá. E acabou que nessa segunda-feira nós recebemos uma mensagem do nosso mentor e ele veio explicar muitas coisas. Mensagem essa que acredito que vai ser tema para as nossas reflexões por muito tempo. Mas hoje eu vou destacar alguns trechinhos daquilo que ele falou para que a gente possa conversar e vocês vão entender realmente a importância desses tratamentos que a casa está oferecendo segundas, terças, quartas e domingos, sempre às 8 horas da noite, horário aqui de Cuiabá, e nas demais localidades, pelo horário de Brasília, 9 horas da noite, tá? Esses tratamentos consistem de algo muito simples para aquele que recebe, ou para aquele que intercede. Manter-se 30 minutos em silêncio. Manter-se 30 minutos sem usar um celular, sem falar no telefone, sem ligar uma televisão, sem falar com uma outra pessoa, manter-se em prece, manter-se em pensamento elevado, para que a espiritualidade consiga chegar até vocês e poder atender nas suas necessidades. Se você fica no momento do tratamento com a cabeça em outro lugar, fazendo outras coisas, e pensando na vida, sei lá o quê, você não entra naquela sintonia, naquela vibração necessária para a espiritualidade se aproximar. Ela precisa se aproximar, ela tem que estar junto, para poder injetar, para poder fluidificar você, para poder jogar o jato fluídico com a medicação necessária sobre você. Então, é preciso que você seja uma casa que abra as portas, esteja limpa, asseada e preparada para receber essa visita, tá bom? Então, não deixem de fazer isso, façam isso, esses tratamentos bem direitinho, com bastante seriedade, com bastante cuidado, que eles estão surtindo muito efeito, tá? Eles estão realmente surtindo muito efeito, estão sendo de grande eficácia. E isso, como eu falei assim que iniciamos, está já dentro da palestra que nós iremos falar na noite de hoje. Mas antes também de falar da palestra da noite de hoje, eu quero lembrar a vocês que hoje é o meu aniversário. 9/9, 9 de setembro. Não podia ser uma data mais interessante. Eu sou apaixonada por essa data 9/9. Ela tem uma magia, ela tem assim, uma coisa interessante, assim, claro, né? Mas fora eu, ela tem uma coisa bem interessante. Eu adoro fazer aniversário, sempre foi assim, desde criança. Sempre o dia do meu aniversário foi um dia assim, muito feliz. Para mim é uma coisa assim, maravilhosa. E além de tudo, eu adoro o número. E eu gostei de tudo que eu recebi nessa encarnação. O dia do meu nascimento, que provavelmente eu escolhi, o nome que eu recebi, que eu adoro esse nome, ele me gerou na minha infância algumas complexidades, mas eu tenho uma verdadeira paixão por esse nome, e ele me traduz assim perfeitamente bem. Então eu comemoro sempre com muita alegria, né? O meu aniversário, a minha
personalidade dessa existência, né? Onde o meu indivíduo espírito nasceu, Maria Cândida, no dia 9 de setembro. Filhos do meu pai Milton, minha mãe Marília, das minhas irmãs também Marília e Muiara, aqui casou com Luiz Henrique, tem 2 filhos, Maria Vitória, Francisco Henrique, enfim, essa minha existência para mim é, sem dúvida, o meu maior ato de gratidão. Isso para mim é a gratidão absoluta que eu tenho a Deus, né? E quando eu olho para trás e lembro de um seminário em que fui, que se falava sobre a nossa criança interior, que perguntava o que a sua criança interior acha do adulto que você se tornou. E eu digo que a minha criança interior é muito orgulhosa do adulto que ela se tornou. Porque eu sou muito feliz com a pessoa que eu sou, com a pessoa que eu construí e que todos que estão junto a mim ajudaram a construir. Então, eu sou muito feliz, eu sou muito grata. E nesse momento de tantas despedidas, de tantos retornos, poder completar mais um ano de vida, é verdade, né? Então, vamos à nossa palestra. Bom, nós tivemos uma reunião no nosso santuário, ainda em portas fechadas, não estamos atendendo assistidos, mas já estamos fazendo trabalhos internos com os médicos. Então, segunda-feira, que foi a abertura desses trabalhos, nós fomos presenteados com uma mensagem do nosso mentor, nosso querido vovô, que nos legou, assim, alguns anos de reflexão, alguns anos de estudo sobre aquilo que ele falou. Em 15 minutos, acho que 20 minutos, nem isso, ele deu uma lição de vida de muitos anos, para a gente compreender. Então, eu destaquei alguns trechinhos que têm a ver com tudo isso que a gente vem falando e que tem a ver, obviamente, com aquilo que nós oferecemos como tratamento, nesse tratamento à distância, para que a gente entenda, né? Ele começa de uma forma muito poética, ele chegou, esperou um tempo, e depois, de uma forma muito poética, ele falou, como é bom ouvir o canto dos passarinhos. E disse que lá onde eles estão full time, nesse hospital de campanha, eles não têm a oportunidade de ver a natureza e nem os passarinhos, né? Então, que ele estava muito gratificado de ouvir os passarinhos. É lógico que isso é uma alegoria que depois, mais à frente, ele desenvolve, né? Mas vamos lá aos trechos que nos interessam dessa mensagem dele, de vovô. Ele primeiro fala do ambiente, da tristeza do ambiente que está dentro desses hospitais de campanha, pelo o não saber, pelo fato de que nós humanos, espíritos encarnados, não sabemos lidar com a possibilidade do desencarne, não sabemos lidar emocionalmente com quando a gente vê de forma clara e absoluta o sentido da finitude material. Então, quando aquele paciente se despede dos seus familiares e entra no hospital para uma internação, ele está lidando com a possibilidade dessa finitude, ele está lidando com a possibilidade de que, nesse momento, ele possa nunca mais voltar a ver os seus entes queridos. Então, ele já adentra o momento ali, o hospital físico, e o seu espírito já a reflexão, o desdobramento do seu espírito já é chamado para esse hospital de campanha, onde ele é construído literalmente sob esses hospitais, ou seja, ele abrange tudo isso, porque ele está trabalhando com pessoas encarnadas, ele já fala, chegam com ainda um pouco de esperança, mas é uma fé que perece muito rápido, e a desesperança aparece muito rápido. Às vezes, em questão de um dia ou dois, o paciente sai de uma situação, não, eu vou sair dessa, para uma situação, eu já não sei se eu vou sair dessa, onde ele perde a esperança, né?
E aí ele vem falar de 3 elementos que nos chamaram muito a atenção. Aliás, muitas coisas, como eu falei, nessa mensagem chamam-nos a atenção, mas nem tudo é possível de ser colocado numa palestra em live ainda por cima. Mas, então, alguns aspectos a gente separou. O primeiro aspecto que a gente separou, que ele fala, inclusive, no final da mensagem, é que ele, se dirigindo a todos nós, os trabalhadores do santuário, ele diz assim, vocês não estão sendo poupados por serem filhinhos meus, vocês estão sendo poupados por serem úteis. E ele entra, então, numa questão que a doutrina espírita faz absoluto esclarecimento e dá uma força, uma importância muito grande ao que é útil, à utilidade. O que é uma existência útil? Um espírito que tem uma existência útil. Está lá no livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre as leis naturais e divinas, que eles conseguem dividir mais ou menos em 10, para que a gente possa entender, não que o universo inteiro se resuma nessas 10 leis, mas é a forma que a gente tem para entender, né? Então, ele fala da lei de trabalho. E aí Kardec pergunta aos espíritos, mas o que é o trabalho, né? Porque quando se fala em trabalho, todos nós, principalmente naquela época e ainda muito hoje, já associa a uma atividade com ganho pecuniário, com retorno pecuniário, né? Ou com algum tipo de retorno, ou com algum tipo de gratificação, né? Então, eu tenho trabalho de fazer, de cuidar de fulano, beltrano, mas eu tenho uma gratificação. Então, tem sempre, o homem ainda tem esse sentido, né, do retorno. E aí os espíritos respondem a Kardec, não, trabalho é toda e qualquer atividade útil, ou seja, toda e qualquer coisa que façamos e que tenha utilidade no mundo que a gente está. Né, que sirva para alguma coisa, que os outros, o demais, a sociedade, o nosso próximo, a nossa família, o mundo, possa ser, de alguma forma, beneficiado com aquilo que estamos fazendo, que possa dar a essas pessoas algum retorno, que eles possam ser cuidados e ter algum retorno dessa nossa atividade. Então, esse é o sentido de utilidade. Utilidade é aquilo que fazemos e que dá como retorno ao mundo em que vivemos, algo possível, passível, de que alguém possa fazer bom uso disso, possa receber boas coisas disso, possa gerar a essa pessoa algo que a melhore, que a fortaleça, que faça com que ela frutifique e que ela multiplique melhores coisas. Então, o útil é muito associado e é totalmente associado ao bom e ao bem. Quer dizer, o útil é algo que você faz e que o outro, o ser humano, o outro, possa ter um ganho, um benefício adquirido disso que você está fazendo. Não interessa, às vezes a gente está ali aguando uma planta, aguando uma árvore, mas esse ato é um ato de utilidade, no sentido que os espíritos nos explicam, primeiro, porque nos tira da ociosidade, e segundo, porque você está cuidando de um bem natural que muitos se beneficiam desse bem natural. Então, isso é trabalho, muito mais do que você sentar num lugar e ficar lá só gerando finanças e recursos financeiros, né? O retorno pecuniário. Então, ele, quando fala isso, né, da utilidade, ele está nos chamando a esse sentido profundo que os espíritos nos explicam, né? Enquanto somos úteis, nós somos poupados de alguma coisa. Por quê? Porque nós estamos hoje num momento, né, de que todo ser humano deveria estar sendo útil nesse sentido ao mundo que ele vive. Né? Então, se todos nós estivéssemos fazendo a nossa parte, agindo e emanando utilidade, ou seja, fazendo bem, promovendo bem e criando condições para que o conjunto social, a estrutura social
fique fortalecida para que a estrutura social sobreviva da melhor forma, essas pessoas estão sendo úteis. Então, aquele que é útil não é retirado do trabalho. Então, quando ele fala de sermos poupados, é nesse sentido. Aquele que está sendo útil não é retirado do trabalho, se aquilo que ele está fazendo, no sentido que ele está dizendo, a utilidade, no sentido que a visão espírita nos coloca, utilidade como ação do bem, ação no bom. Então, enquanto estamos fazendo isso, nós somos úteis no mundo. Então, ninguém pega uma pessoa que é útil e chega e fala, sai disso aí, você não precisa mais ser útil, né? Não, enquanto está sendo útil, enquanto procria o bem e o bom, enquanto faz pelo seu próximo, ele é amparado. Não é que seja protegido no sentido de que nada vai nos acontecer, não, mas somos amparados. Então, recebemos bons fluidos, a nossa saúde fica mais forte, nós vamos tendo mais empenho, e aí a gente fica mais difícil de escorregar nos problemas do desequilíbrio da nossa saúde física. Então, é nesse sentido que ele fala que estamos sendo poupados. Por quê? Porque se somos úteis, eles não vão tirar nós do trabalho, da utilidade, no momento em que o mundo mais precisa, né? Então, assim, e isso tem um sentido também do outro lado, que foi o que mais assustou. Pelo amor de Deus, então entendam que se a gente deixa de ser útil, nós ficamos frágeis. Se a gente deixa de ser útil, ficamos vulneráveis. E mais ainda, observa se está sendo corretamente útil, observa se está sendo certamente útil, observa se de fato está sendo útil, para que possas estar protegido, para que possas ser protegido, para que tenhas a condição de não ser retirado da sua ação útil. Então, uma frase dele gerou inúmeros questionamentos, inúmeros pensamentos, né, desse momento e de nós como seres humanos, né? Dos repórter nos leva lá ao ensinamento dos espíritos na codificação de Kardec, quando nos fala isso. Trabalho é utilidade. E utilidade é tudo aquilo que você produz no mundo e que os outros também possam tirar o bom proveito e que seja bom para as pessoas, né? Pode ter o retorno pecuniário, sim, mas se é uma ação boa, que gera o bem e que faz o bem, não tem problema ele ser remunerado, contanto que ele seja útil, né? Então, quando ele fala isso, ele se referiu ao trabalho que nós, os médios do santuário, estamos exercitando nos tratamentos à distância, quando, à noite, nós, em desdobramento, nós vamos a esses hospitais de campanha, né, ao hospital de campanha onde está o grupo do nosso santuário, né, em trabalho, e vamos lá atender, ajudar naquilo que a gente pode, diante de toda aquela tristeza, de toda aquela miséria emocional, né? E ele fala muito dessa tristeza, ele fala muito disso. Aí o outro aspecto associado ao que a gente está falando é que ele diz que o sentido dos espíritos, quando chegam lá, eles estão, por vezes, tão desesperados e eles estão ainda tão presos a essa questão da possibilidade da perda da sua vida material, que eles entram, quase que um surto emocional, sabe? É uma situação, assim, de grande dificuldade emocional e psíquica para os espíritos trabalharem neles, né? Então, ele fala, a grande maioria que entra nesse looping, né, que entra nesse processo e que já é, na realidade, um processo que acelera e leva, de fato, ao desencarne, quando você já surta dentro daquilo ali, perde a esperança e você já entra nesse desespero, né? Então, quando ele fala que os espíritos desses pacientes que estão, quando se encontram já nessa situação, eles não escutam as orientações do mundo espiritual. Eles não conseguem escutar, eles voltam de forma
tão assim acelerada e tão forte para segurar a sua matéria, para não se soltar dessa matéria, eles ficam tão presos à matéria que muitas vezes já está quase que entrando em estado de putrefação, como eles falam, que já está fétida, já está ruim, já não está suportando, já não está conseguindo mais segurar aquele espírito, mas o espírito se gruda ali de uma forma tal que ele não quer mais ouvir o mundo espiritual, ele não quer, ele não vou, nem que ele não queira, ele não consegue. E aí entramos nós, espíritos encarnados, que têm a voz, né, da matéria, mesmo em desdobramento, e então nós conseguimos nos aproximar mais desses pacientes e consolar. E nos colocamos, então, junto a eles, consolando-os, orientando-os, falando com eles, mostrando que eles não estão sozinhos, que eles têm todo um grupo divino, um grupo de Jesus junto a eles, ajudando, orientando, fazendo com que eles fiquem bem e preparando-os, tentando prepará-los para o porvir, para o que vem no minuto, na hora ou no dia seguinte, né? Então, assim, e ele, ao falar sobre tudo isso e ao falar sobre essa utilidade, nos deu a entender que essa é a nossa utilidade nesse momento, né? Que nós, em desdobramento, vamos até lá, falamos com esses espíritos, ajudamos a cuidar, e é impressionante que eu tenho tão vivo todas essas lembranças, né? Na minha estrutura mental, desses hospitais, de todo o trabalho que a gente tem feito lá, e aí ficou muito claro, juntando os dois patamares, inclusive em relação a esses tratamentos à distância, que é isso que nós estamos fazendo. A gente vai até os pacientes para falar com eles, né? Nós estamos atendendo as pessoas de forma muito pessoal, para que eles não percam a fé. Porque o que acontece é que eles entram felizes, preocupados, esperançosos, e muito rapidamente perdem essa esperança. Porque não é fácil, né? É uma situação muito difícil. Então, eles vão perdendo muito a esperança. E o terceiro item que o nosso mentor falou e que trazemos para a noite de hoje, que nos chamou muita atenção e nos deixou assim muito contente. Aliás, toda a mensagem dele fez a todos nós chorarmos, né? Choramos, nos emocionamos, faz-nos pensar muitas coisas, e aí tem esse trecho que ele fala assim, as preces, sobre as preces que vão para esses queridos pacientes que estão na internação. E aí ele diz assim, ele fala assim, primeiro eu vou dizer como é que ele fala, para depois dizer o que nós compreendemos. Ele diz assim, quando a prece chega lá, que vai para lá, é uma prece que pede consolo, força, para que acarinhe, uma prece para que aquela pessoa fique protegida, fique amparada, que seja cuidada. Essa prece, ela vai para a pessoa inteira, como se fosse inteira, né? Agora, a prece que vai para lá, cure que não posso viver sem, cure porque o meu filho ele tem que voltar para mim, cure essa pessoa, porque não interessa, tem que curar. E aí ele fala assim, quando a prece é uma prece egóica, que ela manifesta muito mais o orgulho do que realmente a humildade no pedido de algo para aquele que está lá, e não algo para aqueles que estão aqui, né? Porque muitas vezes, e na grande maioria das vezes, vamos ter essa consciência. Quando pedem para alguém, estão pedindo para eles, é uma pessoa muito querida da nossa família, é um pai muito amoroso. Então, é sempre para os que ficam, estão, e não para aquele que vai. Aí ele falou, infelizmente, essas preces precisamos colocar no filtro. Filtramos,
para tirar dela toda a energia maléfica do egoísmo, toda a energia maléfica da soberba, da vaidade, para que, sobrando ali o sentimento de amor, se tem, eles vão, fluidificam aquilo e entregam, então, a prece para aquele que precisa, para aquele que é o seu destinatário, né? De uma forma totalmente, como que se diz assim, passou por um processo de limpeza, né? Então, eles limpam aquela prece para poder, quando gerar, para poder transmitir àqueles que precisam, transmitir como a prece do amor e não a prece do egoísmo daqueles que estão fazendo a prece, né? E aí, isso faz nos pensar, gente. Faz nos pensar muito seriamente. Faz nos pensar de forma muito séria, porque como é a prece que a gente faz? Vamos pensar. Como é que a gente reza? Quando alguém da nossa família adoece, a gente está de fato, isso que a gente precisa pensar, está de fato, de forma concreta, pedindo por aquele, por ele, pedindo por alguém, mas pelo alguém, ou estamos pedindo por alguém por nós? Né? Ah, eu não posso viver sem aquela pessoa. Ah, que nem quando as pessoas estão em processo de separação. Ah, eu não consigo me separar porque eu não posso viver sem. A pessoa não para pensar no outro. E se o outro não pode viver com, né? Então, assim, e se está no momento daquele espírito partir para o mundo espiritual, voltar à casa espiritual? Como é que fica uma prece que vai para ele para dizer, olha, você não tem o direito de morrer porque eu não posso viver sem você? Como é que fica isso? Como é que o espírito pode receber uma coisa dessa? Né? Que nem eu vi esses dias o recado de uma pessoa falando para o seu pai que venceu o Covid, que ele, se tivesse morrido, teria decepcionado. Teria sido um ato de decepção. Quer dizer, morrer virou decepção. Né? Então, por quê? Porque isso é egoísmo. Então, a pessoa tem o outro como sua propriedade, como o mantenedor, o alimentador do seu equilíbrio, da sua felicidade, dos seus processos, mas tudo para si, para si, para si, para si. Não pelo outro, não para o outro. Então, é isso que ficou, foi assim, para a gente, eu falei, meu Deus, então como que nós estamos rezando? Como que a gente está fazendo isso? Porque, assim, para ele alertar que isso está acontecendo, né, e que isso acontece lá em cima, que eles têm que separar esse joio do trigo dentro de uma prece, a gente fala, então, isso não é uma prece, não é? Isso é uma demanda, é uma ação mandatória a Deus. Cura porque eu quero, acabou, e ele é meu e vai ter que voltar. É mais ou menos assim. E se não voltar, me decepciona. Ponto. Esse é o ser humano que nós somos, né? Então, a gente precisa rever a forma com que nós nos relacionamos com Deus, com a espiritualidade maior e com aqueles que estão conosco. Porque quando um ente amado e querido adoece, o que a gente deve emanar em prece é, por favor, Jesus, cuide dele, que ele não sofra, que ele fique bem, que se é da vontade de Deus, que ele retorne, mas que ele fique bem, equilibrado, feliz, amparado, acudido, amado, não é? Porque a gente não tem nem a espiritualidade, nem os médicos da Terra, nem nenhum de nós, a decisão ou o poder de decidir sobre a vida ou sobre a morte. Então, o que a gente tem que dar é os bons fluidos para que a pessoa, ao receber aquilo, se encoraje, se empodere no desejo da vida e renove a sua esperança e a sua fé, não é? Então, a mensagem transcorreu sobre muito mais coisas,
Mas esses foram os temas que nós escolhemos para falar com vocês na noite de hoje, que nos fez pensar, nos fez refletir de forma muito profunda. E espero que vocês também reflitam, que vocês também pensem sobre isso de forma muito profunda. A nossa utilidade como seres humanos, não é? O que somos nós? O que nós estamos fazendo como seres humanos? Estamos dando utilidade à nossa existência? Num momento desse, porque temos a capacidade de ajudar, de nos desdobrarmos, de pedir a Deus na hora do sono, que o nosso mentor nos leve para ajudar a todas essas centenas de milhares de pessoas, de irmãos nossos que se encontram nesta situação. E, por fim, como somos nós? A prece reflete-nos. A prece diz quem somos nós. Vamos olhar as nossas preces. Vamos olhar, inclusive, quando pedimos a alguém, como pede a nós, na casa espírita, por alguém, como que é esse pedido? Porque ali reflete quem somos nós, né? Então, a gente precisa se ver dessa forma, para que sejamos poupados, de uma certa forma, de determinadas situações, porque enquanto úteis, bons, caridosos, compassivos, finalmente, ovelhas do rebanho de Jesus, ele não vai abrir mão da gente, não nesse momento, né? Porque precisa que façamos a nossa parte. Que Jesus nos abençoe. Ninguém está dizendo no sentido de que quem tenha adoecido ou tenha desencarnado não fosse útil, ou que isso não vai acontecer com nenhum de nós, tá? Ele usou isso para nos dar uma grande lição sobre a utilidade da vida, o valor, utilidade da vida, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, que tenhamos uma noite, um resto de noite agradável. Eu vou agora ali me juntar à minha família corpórea e espiritual que está aqui presente, para a gente cantar um parabéns no meu bolinho, que a gente tem um bolinho para cantar um parabéns, né? Porque a gente sempre deve ser alegre e agradecer pelo dia em que voltamos à matéria e lembrar cada ano a importância de estarmos aqui, de fazermos o bem e de amarmos o nosso próximo como Jesus nos amou. Fiquem com Deus, meus queridos, na paz do Divino Mestre Jesus. Que Ele nos acompanhe e nos abençoe o tempo todo. Que Ele nos enseje a coragem. Que Ele nos ensine a nossa utilidade. Que Ele possa, nos momentos de dificuldade, sim, colocar-nos em seu colo. E que nós sejamos humildes de aceitar o colo, mas que tenhamos sempre a vontade de colocar as forças em nossas pernas e trilhar o nosso caminho, com coragem, com sabedoria, com compaixão, com perdão, com vida, com alegria, com aleluia. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem em casa. Aproveitem esse grande momento de amar e de estreitar os laços da fraternidade com aqueles que estão com vocês. E façam da vida de vocês um belo espetáculo da utilidade divina. Que assim seja. Namastê. Boa noite, amores. Fiquem com Deus e muito obrigada por todos os parabéns que vocês estão me colocando aqui e pelos desejos que me rogam para que eu seja feliz. Eu sou e estarei sempre mais feliz estando junto de vocês, todos os dias. Beijos, amores.
Até quarta.